Olá, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre estamos estudando sobre os reis de Israel e os profetas do Antigo Testamento. Os textos que estamos estudando encontram-se no livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, que estão no Antigo Testamento. E o tema de nossa lição de número 7, é não com o coração inteiro. O texto encontra-se lá em 2 Crônicas 25, né? 2 Crônicas, capítulo 25, no versículo 2. E fala sobre adorar a Deus e obedecer a Deus de todo o coração, né? Com o coração inteiro. Essa lição, nessa lição, ela traz a reflexão sobre a necessidade de adorar ao Senhor com sinceridade de coração, sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia, e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. Então, a gente tem três fatos a observar nessa lição que são muito importantes. Quais? A sinceridade de coração, né? Fé e arrependimento. Sinceridade de coração, fé e arrependimento. Quando nós desenvolvemos esses 3 pontos na nossa vida, a sinceridade de coração, adorar a Deus com o coração verdadeiro, com o coração puro, e nós manifestamos e exercitamos a nossa fé em Deus com disposição, com alegria de coração, e nós vencemos as angústias da vida e conseguimos vitórias quando nos arrependemos dos nossos pecados com o coração contrito, coração quebrantado. Não com o coração inteiro. Por que esse primeiro fato ele é tão observado, tão importante na história dos reis de Israel? Depois do reinado de Roboão, quando acaba ali, nós vimos que Salomão teria o seu reino mantido, unificado, e a promessa de Deus para Davi sobre a prosperidade do seu reino e tal seria preservado, e Deus comunicou que a partir de Roboão o reino se dividiria, se quebraria, e isso aconteceu. Desse período de Roboão até o exílio babilônico, quando Nabucodonosor entra e invade as terras, invade Jerusalém e leva cativo o povo de Jerusalém, até esse momento, Israel vive um momento de ascensão e queda. Ascensão e queda. Há que se observar aí o quê? Há que se observar que todos os momentos reis obedecem a Deus, reis fazem aquilo que é certo, aquilo que é bom ao Senhor, e reis que não fazem, reis que não andam segundo o coração de Deus, que não obedecem à lei do Senhor, que não praticam a palavra de Deus, e nesses momentos de variação entre os momentos de glória, os momentos de angústia, os momentos de piedade, os momentos de generosidade, Israel enfrenta períodos de prosperidade e períodos de opressão. Sempre que o rei ele desobedecia às ordens do Senhor, ele andava adorando outros deuses, ele dava lugar à idolatria dos outros povos no meio do povo de Israel, Israel sucumbia aos reinos em sua volta. O povo passava por um tempo de luta, por um tempo de cativeiro, por um tempo de aflição, era submetido a derrotas incontáveis,
E aí o povo clamava, se arrependia ao Senhor com o coração sincero, e Deus levantava homens que iam ali e traziam o quê? Traziam livramento para o povo de Israel. Deus trazia livramento para o povo de Israel. E durante esse reinado dos reis que andavam segundo o conselho do Senhor, durante esse tempo, durante essa fase, era muito importante, porque o povo ele tinha livramento do Senhor, ele andava com o Senhor. Era um tempo de prosperidade. Né? Houve um tempo de reis piedosos. Né? O texto vai citar aqui, o texto da revista, o rei Asa, segundo Crônicas 14:2, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Amazias, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Ezequias, o rei Josias. Esses reis eles se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles andaram nos caminhos do Senhor. Eles andaram com o Senhor. E houve outros reis, que não eram bons, que eram reis que falharam com Deus, que era o rei Acasias, que era neto de Acabe, o Josafá, o Jeorão, filho de Josafá, Acais, filho de Jotão, Manassés, filho de Ezequias, Jocais, Joaquim e Joaquim. São reis que não andaram segundo o conselho do Senhor. São reis que eram parentes dos anteriores, dos reis piedosos, mas que fizeram o contrário dos seus antecessores. Enquanto os seus antecessores adoravam a Deus com interesse de coração, esses adoravam outros deuses, esses traziam a idolatria para dentro da realidade de Israel, o que Deus condenava. E por isso o povo perecia, o povo pagava, o povo era submetido à opressão e falhava. Porque quando a gente está longe de Deus, queridos, quando a gente está longe de Deus, a gente não encontra alívio para as nossas almas. A vida longe de Deus é uma vida perturbada, ela é uma vida oprimida, ela é uma vida que ela não pode ser feliz porque ela está longe do que significa felicidade nos padrões divinos. Então, quando a gente anda no caminho do Senhor, a gente vai bem. Quando a gente não anda no caminho do Senhor, as coisas tendem a serem muito ruins, muito angustiantes, de muito sofrimento. Não estou dizendo aqui que pessoas que andam no caminho do Senhor não têm angústia, não têm sofrimento. Não, sofrimento e angústia fazem parte da realidade. A diferença qual é? A diferença é que um coração inteiro no Senhor, um coração que ama a Deus de verdade, e ainda que esse coração trace algum caminho errado de infelicidade na sua vida, este tem a possibilidade do arrependimento através da fé, que traz o quê? Que traz a vitória em Deus. Mas para que a gente alcance a vitória em Deus, é preciso um coração sincero, um coração puro, um coração voltado para Deus, certo? Coração voltado para Deus. Tópico número 2, ele fala, na angústia, a conversão ao Senhor. Tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei se esse ditado é um fato, realmente, né? Mas a realidade é o seguinte, que em qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos arrepender e voltar para Deus, nós podemos nos converter, nós podemos mudar o nosso caminho. Se nós estamos indo para um caminho errado, um caminho que não agrada a Deus, um caminho que vai nos separar de Deus, a qualquer momento nós podemos nos voltar para Deus, não é isso? Nós podemos retornar, ou seja, na angústia a conversão do Senhor. Deus não nos abandona. A ênfase é essa. A ênfase é essa. Deus não nos abandona. Por pior que possam ser as circunstâncias, por pior que possa ser, por mais angustiante que possa ser o momento, por mais difícil que possa ser a luta que nós estamos enfrentando, nós podemos ali nos arrepender de onde nós erramos e teremos ali o perdão, nós estaremos voltando para Deus.
O que o texto quer dizer, em essência, é isso, que não importa por qual caminho nós vamos andar, por quanto tempo nós vamos andar, qualquer momento nós podemos voltar para o Senhor. Né? E quando nós retornamos para Ele, a gente encontra o quê? Alivamento, alívio das nossas pressões. Né? Os tempos de angústia e sofrimento foram a antessala dos avivamentos espirituais. Muitas vezes em nossa vida precisamos passar pela bênção dos apertos, pois nos conduz a uma aproximação genuína de Deus. Às vezes nós entramos em sofrimento para nos aproximar de Deus. Nós precisamos o quê? Por que essa ênfase no texto da lição? Porque normalmente, quando a gente está relaxado, quando a vida está muito boa, normalmente a gente esquece. Né? Nós servimos a Deus, esquecemos de adorar a Deus, esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de orar a Deus, esquecemos de ter um contato mais próximo e íntimo com a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ali sob pressão, na angústia, no sofrimento, no meio da luta, nós estamos o quê? Nós estamos buscando a Deus, porque está doendo e a gente precisa de alívio das dores. Então, a gente manifesta a nossa fé, a gente luta contra aquilo que está nos oprimindo, contra aquilo que está nos trazendo dor. E nesse momento de dor, nesse momento de luta, é o momento que a gente mais lembra de Deus. Não lembra de Deus assim, lembrei que Deus existe. Não, a gente lembra de Deus, a gente lembra de orar, a gente lembra de clamar, a gente lembra que a gente é dependente dEle, a gente lembra que a gente precisa dEle para viver, que Ele é a razão da nossa existência. A gente lembra e a gente ora com força, a gente clama com vontade, a gente se instrui na palavra, a gente observa os desígnios de Deus com mais cuidado. Por isso que o texto diz aqui na revista que o sofrimento e a angústia são a antessala do avivamento espiritual. Né? Avivamento vem sempre de quê? Vem sempre de um tempo ruim, um tempo de luta, um tempo de dor, um tempo traumático. Né? Aí a pessoa se volta para Deus, se rende a Deus, e aí aquele avivamento, aquela alegria, aquele avivamento espiritual, aquela vontade de estar com Deus, aquela vontade de levar a Deus para as pessoas, aquela vontade de servir o Senhor com alegria. Isso aí acontece quando a gente está vivendo um tempo de contradição da palavra, um tempo de contradição dos valores do reino, um tempo de contradição da adoração ao Senhor, um tempo em que Deus é deixado de lado, e aí as circunstâncias do mundo começam a nos engolir. Então o povo de Deus ele se vê na necessidade de clamar, na necessidade de pedir, na necessidade de buscar. E aí, quando o povo busca, quando o povo ora, quando o povo se inteira da palavra, quando o povo comunga dos valores do reino entre si, há um avivamento da igreja. A igreja fica viva, o povo de Deus fica vivo, fica feliz, o povo de Deus cresce, o povo de Deus se desenvolve. E o avivamento, a palavra avivamento hoje em dia ela tem um pouco de perda do seu sentido original. Né? Avivamento não é gritar na igreja, cantar mais alto, não é pular, não é subir no banco, não é se jogar no chão. Avivamento não é isso. Avivamento é uma busca com o coração voltado, com o coração sincero, com o coração inteiro, a inteireza do nosso ser. A gente busca a Deus com a inteireza do nosso ser, porque a gente percebeu que Deus é a coisa mais importante da nossa vida, que a gente precisa do Senhor para respirar, para viver, e que não há lugar melhor de estar do que na presença de Deus. E a gente deseja que esse amor, que essa vontade, que esse desejo seja compartilhado. E a gente começa a dar testemunho dessa graça bendita, e todos que estão de fora passam a olhar e ver que aqui é uma igreja viva, que aí o povo de Deus é um povo vivo, é um povo feliz, é um povo que vence as batalhas que o mundo impõe, porque Deus é maior do que tudo.
né? É isso que o texto está falando, entendeu? É esse tipo de avivamento. Avivamento da percepção da experiência pessoal com Deus, da percepção da experiência pessoal com Deus, do laço de intimidade com Deus, do laço de voltar. O rei Josias ele tem uma história muito interessante. O rei Josias, quando ele assume o reino, lá no livro de Crônicas, capítulo 30, se eu não me engano, salvo não me engano, 28 ou 30, né? Eu não sei se estou confundindo o capítulo com o versículo, mas está lá, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, você pode ler lá, o rei Josias, ele manda fazer um levantamento das coisas do templo, e de repente o tabelião vai lá e encontra o livro da lei, e começa a ler o livro da lei, e fala para ele que encontrou. E aí, no momento em que Josias escuta aquelas palavras, escuta a palavra da lei do Senhor, ele, ele rasga suas vestes, ele coloca cinza sobre a sua cabeça, ele se joga com a face no chão, de arrependimento, porque ele percebe naquele momento que ele estava errado diante de Deus, que o povo estava errado diante de Deus, o povo estava deixando de lado os valores do reino de Deus. E aí naquele momento ele decreta que se derrube todos os altares dos postes, que se acabe com toda a idolatria interior do seu pai, que se destrua tudo e que se viva de acordo com a lei que ele encontrou. Isso é avivamento, queridos, é avivamento. É o reconhecimento de que nós não estamos andando conforme a lei de Deus, conforme os valores do reino, e aí sim nós tomamos uma atitude de conversão, nós mudamos de comportamento, nós mudamos a direção da nossa vida e começamos a andar na direção de Deus, na direção do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente é avivado. A gente é avivado. Porque a gente está mais perto de Deus, está mais próximo de Deus, e é isso aí que o texto quer dizer, é esse tipo de avivamento, né? A escolha das provações sempre forma pessoas piedosas, né? A escola das provações sempre forma. Sabe por que a gente percebe a nossa necessidade de Deus, e a gente tende a estender isso, né? A oração do Pai Nosso, nós devemos amar o nosso próximo como Deus nos amou, né? Essa questão aí. E no arrependimento genuíno, encontramos o que? Livramento do Senhor. A história do povo de Deus é marcada por ciclos que compreendem sofrimento e avivamento. Conforme falei aqui, um rei vinha e começava com a idolatria, trazia idolatria para dentro do povo, o povo começava a viver mal, e aí de repente o rei seguinte, ele percebia os seus erros, e aí ele percebia o erro do seu antecessor, e aí ele mudava a sua condição diante de Deus, e aí ele trazia, acabava com a idolatria, e o povo conseguia andar com Deus, andar com o Senhor. Arrependimento e a confissão sincera são uma necessidade constante para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus. Ou seja, o arrependimento, a confissão. A gente tem que estar sempre fazendo uma autocrítica da nossa vida, de como está a nossa vida, de como nós estamos andando com o Senhor, de como tem sido a nossa relação com Deus. E no momento em que percebermos que algo está errado, temos que pedir perdão a Deus, nos arrepender de onde erramos e estreitarmos cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais a gente conversa com Deus, através da oração, através do estudo da palavra, quanto mais a gente coloca a nossa vida no caminho do Senhor, quanto mais a gente está perto, mais íntimo de Deus nós somos. E quando isso acontece, quando a gente quebranta o nosso coração, quando examinamos a nossa consciência e quando nós tomamos uma atitude de arrependimento e voltamos para o Senhor, aí sim alcançamos o livramento, alcançamos a bênção de Deus, né? O povo de Deus, como povo de Deus, devemos examinar sempre a nossa consciência, né? E não termos qualquer
reserva em nos arrepender e confessar ao nosso Senhor os nossos erros e pecados. É preciso que é preciso que nós examinemos a nossa consciência. Paulo fala isso muitas vezes, o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Paulo fala que o homem, examine o homem a sua própria consciência, né? A gente tem que olhar e ver de onde nós caímos para podermos consertar e corrigir. A gente não pode ter ressalva, a gente não pode ter reserva, a gente precisa se entregar totalmente a isso. A gente precisa observar aonde nós estamos errando, nós precisamos pedir perdão a Deus, confessar a Ele os nossos pecados, obter o seu perdão para podermos assim estarmos cada vez mais perto. O pecado nos separa do Senhor, o pecado nos distancia de Deus. Então, quanto mais pecamos, mais distante de Deus nós estamos. Quanto mais nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos, mais próximo de Deus nós nos tornamos. Mais próximo. E o povo, para estar próximo de Deus, o povo precisa arrepender-se dos seus pecados, né? O arrependimento e a confissão sinceras são importantes para um relacionamento grande, um relacionamento primoroso com o Senhor Jesus. Portanto, se desejamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, devemos trilhar sem reservas o caminho do arrependimento, da confissão de nossas falhas e pecados. Nós queremos sim ouvir o Espírito, se nós queremos caminhar com Cristo, se nós queremos ter um processo de santificação diária, cotidiana, se nós queremos nos aproximar cada vez mais de Jesus, nós precisamos aprender a ouvir a voz. Nós não podemos nos reservar, nós não podemos nos limitar a confessar a Deus, confessar ao Senhor as nossas falhas e os nossos pecados e nos arrependermos para que possamos estar sempre na sua presença, sempre debaixo do seu amor, da sua misericórdia, de maneira que assim nós alcançamos o livramento. O livramento é consequência daqueles que andam com Deus. Quanto mais andamos com Deus, mais livramentos nós obtemos do Senhor. Não porque é uma troca, mas porque por estarmos perto dele, nós estamos livres do mal, livres de consequências ruins que o pecado e a idolatria trazem para dentro do povo de Deus, para dentro da igreja de Jesus, para dentro do povo santo, do povo escolhido de Deus. Concluindo, queridos, o relacionamento com Deus ele deve ser com total inteireza de coração. Nosso coração, ele precisa, ele deve, ele tem que estar totalmente voltado para o Senhor. Não é possível uma devoção parcial, não é possível uma adoração parcial, adoração limitada, uma adoração subjetiva, uma adoração parcial. Isso não acontece. Nosso coração ele não pode estar metade no mundo, metade no Senhor. A gente não pode cumprir em partes a verdade de Deus e os valores do reino. A gente precisa estar com a cabeça, com o coração, com os sentimentos, tudo de volta, tudo voltado para Deus, voltado para o Senhor. A gente não tem meio termo na vida com Deus. A vida com Deus, ela não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou você anda com o Senhor, ou você está afastado dele. Não existe como você andar parcialmente nos caminhos do Senhor. Isso não existe. Né? Ou você anda com Deus, ou você anda com Cristo, ou você faz parte do povo de Deus, ou você é parte do povo de Deus, ou você está fora, se enganando. Não existe a menor possibilidade da gente adorar dois senhores. Jesus fala isso. Não tem como você adorar Deus e a Mamon. Mamon aí é a riqueza, o mundo, os prazeres do mundo, a carne, o pecado oriundo e consequente da carne, tudo isso, né, que a gente precisa observar. Para estarmos com o Senhor, para termos um relacionamento com Deus verdadeiro, é preciso ter total inteireza de coração. A gente tem que estar com o sentimento todo em Deus, o coração todo voltado para Deus.
Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Se nós somos povo de Deus, Deus é a prioridade da nossa vida. Ok? Você já enfrentou situações difíceis e que lhe fizeram se aproximar de Deus? Você já enfrentou alguma situação difícil? Já enfrentou? Será que você nunca enfrentou uma situação difícil? Situações difíceis existem e a gente precisa passar por elas. E na maioria das vezes, são elas que nos aproximam de Deus. Qual lugar da confissão de pecados ao Senhor tem na sua vida? Você tem confessado os seus pecados a Deus? Você tem o hábito de confessar os seus pecados a Deus? Quando você erra, Quando você erra, o Espírito te incomoda. O Espírito Santo do Senhor te incomoda. Quando você é um servo do Senhor, você não peca e fica indiferente ao pecado que você cometeu, não. Aquilo vai te machucar, aquilo vai te perturbar, aquilo vai te incomodar. O Espírito te incomoda. Quando o Espírito te incomoda, o que você faz? Faz de conta que não está ouvindo? Ou você bota os joelhos no chão, pede perdão a Deus, pede força para vencer todas as tentações decorrentes daquela sua fraqueza e se compromete com Deus a viver uma vida diferente? Você faz isso? Ou você simplesmente ignora os gemidos do Espírito Santo de Deus? Como temos expressado da bondade de Deus para as pessoas ao nosso redor? Temos expressado? As pessoas têm ouvido de nós a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor? Elas têm conhecido através de nós, através da nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, a bondade de Deus para conosco, para com a igreja, para com o povo do Senhor? Tem expressado isso? Você tem falado das maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Não se esquece que elas já passaram. Preciso sim falar das maravilhas do Senhor. Preciso sim comunicar o reino de Deus. Eu preciso transmitir a mensagem do Senhor a todo momento. Não é isso? É preciso. Mas a gente só faz isso, a gente só expressa essa palavra, a gente só divulga o reino e fala da bondade e da misericórdia de Deus quando nós estamos adorando a Deus por inteiro, com o coração totalmente entregue a Ele, inteiramente entregue a Ele. Quando nosso pensamento está todo voltado para Ele, quando a consciência da nossa vida é que nós vivemos por causa para Ele, por causa dele para Ele. Essa consciência precisa existir. Quando nós estamos realmente com essa consciência, quando Deus está no primeiro lugar da nossa vida, quando Ele é a nossa prioridade, nós fazemos questão de deixar claro a todas as pessoas a bondade e a misericórdia de Deus para com o seu povo, para comigo, para com você, para com a igreja de Jesus Cristo. Então, vamos adorar a Deus com o nosso coração contrito e quebrantado, com o nosso coração apaixonado, com o nosso coração amoroso, com o nosso coração devotado ao Senhor. Totalmente devotado. Nosso coração, o coração inteiro ao Senhor, é um coração totalmente devotado ao Senhor, devotado à sua obra, devotado aos seus valores, aos valores do reino, devotado à obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que possa abençoar a sua vida de maneira especial. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E eu quero dizer para você que se você puder, se você desejar, você pode estar conosco aqui presencialmente no templo. Você vai encontrar aí na descrição do vídeo todas as informações da igreja, horário dos cultos, endereço, localização, todas as redes sociais da igreja. Você pode nos acompanhar através das redes sociais, mas você vai nos dar uma grande alegria se você puder estar aqui conosco presencialmente nos cultos de domingo, nos cultos de quinta-feira de oração e estudo bíblico. Se você puder estar com a gente aqui 9 horas da manhã no domingo na escola dominical presencial, você vai ser muito bem-vindo.
Ah, se você está aqui perto, em Cabo Frio, na região, vem aqui, tá? Tá aí o endereço na descrição. Vem aqui conosco, fala que você acompanha a gente aí, a nossa EBD, pelo YouTube. Vem dar um abraço na gente. Tenho certeza que você vai ser acolhido aqui na casa do Senhor e você vai ficar muito feliz de estar no meio da gente. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor.